Olá, amantes do cinema, como estão? Tranquilos? Hoje estamos aqui para falar de uma série que, já contou muita gente, inclusive a Sim. gente, no seu último episódio. Hoje a gente vai falar sobre o final da série O Mundo Sombrio de Sabrina. A gente vai dar a nossa opinião, que não é a verdade absoluta, nem muito valorizada. Mas se vocês estão aqui, certamente querem ouvi-las, não é mesmo? Então roda a vinheta. Bom, o último episódio começa com a senhora Wardwell narrando o episódio. Em seguida, mostra o grupo em uma cena não necessária e nada relevante. Depois, Sabrina e Nick vão para a casa de Sabrina e ficam se agarrando lá. Uma cena muito, né? Uma cena que a gente não queria ver. Não é relevante para a história. Então, não. É uma cena que, não sei, não é muito relevante. A Netflix poderia ter arrumado umas coisas melhor pra botar naquela parte. Mas, né? Eles estavam lá se pegando e tudo mais, até que a Sabrina Estrela da Manhã, como ela tava em outro cosmo, ela pegou e se tacou no espelho pra voltar, porque senão o vazio ia engolir ela. Então, ela voltou e morreu. Ela se tacou no espelho enquanto tava o Nick e a Spellman se pegando. E do nada ela aparece na dimensão que eles estavam. E isso foi muito estranho. Porque, tipo, eles só estavam se pegando. Era um dia normal. Mas não tão normal, né? Mostra o Blackwood controlando um boneco de voodoo, pra fugir da onde ele tava lá, que ele estava sendo torturado, pela Prudence. Então ele, depois a série corta pra vários diálogos desnecessários, que, esse episódio tem 1 hora, acho que uns 20 minutos dá pra cortar. E um deles a Sabrina tava avisando a todos sobre o vazio, quando ela, depois que a Sabrina Estrela da Manhã, que tava em outro cosmos, volta, ela pega e sai correndo e avisa pra todo mundo sobre o vazio. E é o único diálogo relevante, basicamente, Nesse meio tempo. É. Bom, após isso a série mostra a Sabrina procurando algo que lhe possa ser útil contra o vazio. Então aparece o Quinquilheiro, que lhe mostra a Caixa de Pandora. E a Caixa de Pandora vai ser muito importante na história desse último capítulo, digamos assim. A Sabrina troca o Diabrete pela Caixa de Pandora, no caso. Que é o Diabrete. Se vocês viram as coisas que aconteceram nos outros episódios, vocês vão saber o que é. Aquele demoninho pequenininho de ouro. Aquele bicho lá. Vou avisar aqui, mas, vai estar no título que tem spoiler, tá? É o último episódio, então se tu não... Se vocês não olharam o último episódio, o penúltimo, se vocês não olharam, vocês estão aqui sabendo que vai ter spoiler, porque não a gente tá xingar falando... a gente nos comentários. Porque a gente tá falando sobre o último episódio da série. Fecha o... Parênteses. Então, depois dela pegar a caixa do Quinquilheiro, ela troca o diabrete pela caixa. Ela pega o espelho, por onde a Sabrina Estrela da Manhã veio, e abre um portal pra vazio, que é um vilão, o pior vilão da história. Porque é só uma sala branca com escrito o vazio. É porque o vazio não pode se ver, não pode tocar. Ninguém sabe onde tá o vazio. Eu acho que todos os outros sobrenaturais foram incríveis. O rejeitado, o bicho lá da água O lá. estranho, não é? O estranho também. Todos foram muito bons, menos esse. E pra mim esse foi o maior erro da... Não é um erro. É porque o vazio não... É um terror sobrenatural, mas o vazio é uma coisa que a gente não pode ver, a gente não sabe onde tá. Então o vazio, querendo ou não, é um dos piores. Eu acho que eles poderiam... Acho que eles não queriam... Eles queriam poupar gastos. Bom, a gente tá falando sobre a série porque, tipo, a Netflix fez o final de Sabrina muito cagado, gente. Porque a Netflix quer acabar logo com a série. Eles não vão trazer mais temporadas, lamentamos, porque a série tava muito boa e tinha algum contexto pra continuar. Porém, eles literalmente mataram a Sabrina pra quê?
pra acabar com a série. Praticamente por isso. Bom, gente, após a Sabrina pegar e entrar no vazio, o Ambrose, o Nicholas e suas tias tentam tirar ela de lá, fazendo meio que uma reza, um negócio assim deles, né? Que eles são bruxos, então eles sabem o que estão fazendo. Eles tiram a Sabrina do vazio e colocam a alma da Spellman no corpo da Sabrina Estrela da Manhã, que é uma coisa que meio que buga a nossa cabeça falando, mas é isso que acontece. E tipo, não, e, tipo, a Sabrina veio, no caso, a alma da Sabrina veio pro corpo da Estrela da Manhã com um pouco do vazio. Ou seja, o vazio não está 100% lá. Ele tá um pouco dentro da Sabrina. E mais pra frente a gente vai ver isso melhor. Sim. Pulando alguns diálogos e falas, né? Que estão ali na história pra não acrescentar nada. Chegamos numa parte onde a Lilith, que é a rainha, era a rainha do inferno, né? Antes da Sabrina. Conta pro Lúcifer, né? Que tá governando o inferno, que a rainha do inferno está morta e que as bruxas estão utilizando o corpo para abrigar a alma da Spellman, que é A Sabrina original, digamos assim. que fica na Terra. Sim. Deixando ele puto da vida, porque, né, a filha dele, e declarando guerra contra as bruxas. Após isso, a Sabrina manda todo o exército de mineradores pro vazio. Porque a Sabrina meio que ganhou um feitiço divino, coisa divino, poder divino, que ela literalmente fazia isso aqui e a pessoa sumia, mas tipo, não era uma coisa que ela controlava. Ela ficava pé da cara e tipo, gritava e alguma coisa do lado dela sumia. Então foi praticamente isso que aconteceu. O exército de mineradores lá é que o Caliban, ele usa um feitiço lá e começa a controlar os mineradores, por isso que eles conseguem controlar eles. Sim. Em seguida, depois de perder todo o exército, ser derrotado, o Lúcifer volta pro inferno e ele é apunhalado pela Lilith. Porém, antes disso, a Lilith contou tudo o que estava acontecendo sobre o corpo da Sabrina Estrela da Manhã tá sendo usado pela alma da Spellman, que no caso ela tinha morrido, a Estrela da Manhã. E o Lúcifer não sabia, quem contou isso pro Lúcifer foi a Lilith. A Lilith contou, mas em troca disso ela queria os poderes dela de volta. Só que quando isso aconteceu, quando o Lúcifer chegou lá depois de tudo isso que aconteceu, ele não deu os poderes dela. E a Lilith meio que não gostou nada disso. E ela pegou a espada e... Lúcifer, errada não tá? É aquela espada que dá pra matar até gente que é imortal. Menos o Blackwood, que ele tem a marca de Caim. Aquele lá não dá pra matar mesmo. Com medo, a Sabrina pegou e foi pra um lugar longe que, tipo, ninguém pudesse encontrar. Ela fez isso pra proteger o Coven e todo mundo à volta dela, sabe? Então ela foi pra um lugar super longe que ninguém não fazia ideia pra onde ela tinha ido. Depois disso, depois que ela usa o lá no Naima Magicae, é isso? Mágica. Naima, esse feitiço aí pra teleportar. Após isso a série mostra que ela tá num local totalmente deserto e aparece o Blackwood, que oferece pra ela conhecimento sobre o vazio, né? E sem nenhuma opção ela aceita, né? Não tinha nada. Não tinha o que fazer. Bom, após 2 semanas que aconteceu isso, o Ambrose, a Prudence, a Ross e a Agatha acharam este lugar, no caso, que a Sabrina estava escondida. E como o meu queridíssimo disse antes, ela estava com o Blackwood. E o Blackwood meio que ensinou ela sobre tudo que o vazio poderia fazer. Ela fez meio que uma pesquisa intensiva sobre o vazio. Então ela sabe tudo sobre, porém, como ela sabe tudo, ela meio que ela acabou perdendo o controle e enviou a Ross pro vazio. A Ross e a Prudence, porque a Prudence foi tentar atacar a Sabrina. E literalmente ela deu um berro e a Prudence se foi.
Sim. Depois disso, o Nick consegue vir do vazio, ele tá usando uma máscara, que é o Estranho. Aquele monstro o terror da água lá. Que pra mim foi um erro, que eles não mostraram como que eles fizeram isso. Eles poderiam ter mostrado, né? Porque eu acharia muito foda. É porque a Netflix só tá enchendo a linguiça lá só pra fingir que Sim, mas... pô, como se fosse o último episódio, tinha que ser um episódio grande e eles não sabiam o que iam fazer. Então eles literalmente só fizeram negócio e não mostraram. eu acho que seria bem foda eles mostrarem isso, como eles fizeram aquilo. Porque, tipo, só cai ali no roteiro essa coisa. O Ambrose diz que lá no começo que ele vai fazer aquilo lá e pronto, acabou, fez. Não apareceu ele fazendo, mas ele fez. O Nick ele consegue voltar do vazio com o corpo da espião e a caixa de Pandora. Todos eles estão indo até o Blackwood pra tentar salvar a Sabrina, porque ela vai ser sacrificada. Sim. Eles entregam a caixa pro Blackwood, mas na verdade era uma caixa qualquer com pólvora. Que quando ele abriu ela, deixou ele cego. Sim. Que eu acho. E essa foi uma cena que eu fiquei tipo, nossa, é sério que eles vão entregar a caixa de Pandora pro Blackwood, tipo, de mão beijada, assim? E tipo, eu meio que impressionei porque não deram. Aí eu fiquei, vocês são espertos. Porém, a Netflix não é uma pessoa tão boa assim, né, gente? Nesse meio tempo de tudo tá acontecendo, sacrifício e tal, eles decidiram meio que fazer mesmo o sacrifício, por mais que tivesse 99% de chance da Sabrina morrer. E a Sabrina quis fazer esse sacrifício porque ela queria salvar todo mundo que tava dentro do vazio, na parte do vazio que tava dentro dela. Ou seja, o pai do Harvey, a Ross, a Prudence, os outros mineradores, o Nicholas que entrou lá pra pegar os outros. Quem mais? E mais um monte de gente. Sim, bastante gente. O Caliban tá lá, mas ele não volta. Ela não quer que o Caliban volte, tá Não, certa ela. não Porque o quer que ele Caliban volte. foi um filho da mãe, que o Caliban queria matar ela. Ele que deu a ideia de matarem ela. E o Lúcifer fez o quê? Foi atrás. Foi atrás da falsa filha e acabou, ó, errado. Todos eles são amarrados à corda de Gorgia, que ela é indestrutível. É tipo a corda da verdade da Mulher Maravilha. Só que ela não fala a verdade. Todos entram no vazio e resgatam as pessoas que estavam lá. A Hilda e a Zelda e a Agatha ficam rezando para que a Sabrina não morra. Porém, acaba não dando muito certo. Aparece a Banshee, que é quando uma pessoa tá pra morrer, alguma pessoa de uma família, né, tá pra morrer, ela aparece. E Sabrina começa a ter flashes, que pra mim é muito emocionante essa parte. É uma cena que, tipo, meio que deixa a gente emocionado. Pra quem assistiu desde o começo, desde a primeira temporada, é muito, muito emocionante essa parte. E eu acho que eles acertaram nessa questão de botar esses flash. Pelo menos nessa questão eles acertaram, porque no resto cagaram foi tudo. E, tipo, os flashes também me deixaram bem, sei lá. Porque, tipo, a Sabrina vai morrendo aos poucos. E ela começa a ter os flashes dos aniversários, depois ela começa a ter flash dos parentes dela. Ela começa a Do dar Salem. adeus pra todo mundo. Sim. Adeus Nick, adeus Harvey, adeus Ross, adeus Tia Hilda. Ela deu adeus pra todo mundo, porém ela deu 2 vezes adeus pro Nicholas. Goodbye, Nancy. Goodbye, Aunt Hilda. Goodbye, Harvey. And Ross. And Theo. And Robin. And Ambrose. And Prudence. And Agatha. And Baxter High. And the Coven. And Greendale. And Sam. And Nick. Goodbye, Nick. Goodbye, Nicholas. I'm never letting you
Porque o ruim foi que a Netflix fez o Nicolas ser um puta de um babaca a série inteira. Porque ele só fazia coisa ruim pra Sabrina. Porém, nesses últimos episódios ele começou a ser uma pessoa bem legal. Mudando completamente o personagem. Sim, mudou muito o personagem. Porque ele era um extremo de um babaca. E a Netflix fez como se ele ficasse um anjinho. E, tipo, era uma coisa que a Sabrina tava meio que adorando, porque ele tava tratando ela super bem. E daí, literalmente, a série caga tudo. Sim. Tudo que tinha. Depois dos flashes e essa parte toda emocionante, a Sabrina ela acaba morrendo, tá? Ela morre, mas ela salva todo mundo. Nada que a Dela gente não mesma. esperava. Gente, começou os flashes, a gente já sabia que ela tava morrendo. Não tem, já apareceu a Banshee, a gente já sabia que, né? Ó, ia pro saco. Olha, gente. Depois que a Sabrina tá lá no céu, parece um céu, uma sala branca, escrito a vida... A vida após a morte. A doce vida. A doce vida após a doce vida morte. Um após a negócio morte. assim. É muito estranho, porque a Netflix quer que a gente saiba o que tá acontecendo mesmo, né? É só no último episódio que ela quer tentar especificar as coisas que estão acontecendo. Parece que ela quer explicar tudo. Sim. Não precisa de explicação. Ai, gente, a morte do Nicolas foi a morte mais michuruca que teve. Mais cagada, né? A morte mais michuruca. Não, ó, o Nicolas bebeu pra caramba depois que a Sabrina morreu, foda-se, bebeu pra caralho. E ele foi lá pro Mar dos Lamentos e se afogou e literalmente, ó, morreu. Aí depois ele aparece no céu com a Sabrina. Gente, vê se não tem uma morte tão horrível quanto essa. Essa morte foi Podre. escrota, podre. É uma morte, né? Mata o personagem que tá desde a primeira temporada. Não mata ele não mostra ele morrendo. E querendo ou não, ele é um personagem que foi meio que um dos principais da história. Ele é bem importante pra série. Quem assistiu a primeira temporada sabe o que eu tô falando. Por causa que, né? Teve uma questão lá que tornou ele muito importante. A gente vai meio que tentar falar o nosso ponto de vista. Meio que a gente já falou um pouco, mas a gente vai quebrar a Netflix. Porque, olha, gente, foi o último episódio. A Netflix fez esse episódio pra encher linguiça, porque eles não querem mais continuar com a série. Dizendo eles que não tem dinheiro, mas pra botar a série da VTube lá, eles têm. E a série da VTube nem dá coisa, nem dá view. E eles estavam falando que não iam renovar a série da Sabrina porque não tava dando visualização pra eles. E tipo, quando acabaram com a série e fizeram isso, não teve o porquê. Foi só a encheção de linguiça que eles fizeram no último episódio, não acha? Sim, pra mim, acho que uns 20 minutos de diálogo poderia ter cortado tudo. E pra mim também a parte na qual o Nicolas aparece com aquela máscara de monstro lá, eles poderiam ter mostrado como o Ambrose fez aquilo, né? Eu acho que seria algo que ninguém reclamaria se fosse acrescentado. Mas foi algo que senti falta. Uma coisa que eu fico muito chula na minha vida é que a Netflix poderia muito bem continuar com a série, porque por mais que eles tivessem feito a Sabrina morrer na série, eles enterraram a Sabrina no cemitério dos Spellmans. E todo mundo que normalmente é enterrado no cemitério dos Spellmans voltam à vida. Só que, por mais que a Netflix tenha enterrado ela lá e tal, eles não vão voltar. A gente queria muito que voltasse, porém não vão voltar porque a Netflix só fez isso porque eles, segundo eles, não tá dando visualização, não tá ajudando em nada a série. Então quem gostava muito da série se lascou, porque não tem mais o que fazer. Netflix não vai voltar atrás. Eu acho que eles poderiam ter acabado... Se eles fossem fazer isso com a série, eles poderiam ter acabado antes, na terceira, quando a Sabrina ela se divide em duas. Eles poderiam ter criado algo lá que obrigasse ela a ficar no inferno. Sim. Como, por exemplo, eles dizem... A Sabrina ela descobre que o Caliban, se ele virasse rei, ele iria invadir a Terra. Sim. Então poderiam aproveitar isso. Porque quem lembra dos pagãos? Eles derrotam os pagãos lá, né?
Mas na realidade real mesmo, todo mundo morre. Sim. Daí A Terra vira um caos depois vira disso. tudo um caos, vira tudo verde, todo E mundo vira zumbi. O Caliban é tão burro que ele não ia conseguir nem dominar a Terra direito de boca aberta. Então Sim. foi mais do que bem feito a Sabrina ter deixado ele lá dentro da caixa de Pandora junto. Sim, mas pra mim, se eles fossem fazer essa merda que eles fizeram agora, eles poderiam ter terminado em terceira temporada lá e ter colocado a Sabrina como Rainha do Inferno e acabado por ali mesmo. Porque é algo, eu acho que é algo que ninguém reclamaria. Tá bom, ela tem os amigos dela e tudo, mas elas poderiam colocar um motivo específico. Se, por exemplo, se o Caliban virasse rei, ele iria dominar a Terra. Então, se a Sabrina virasse rainha, nada aconteceria. Então, eu acho que poderia. Acho que um final digno seria esse: que a Sabrina vira a rainha do inferno. Que nem o pai dela era rei. Sim. Essa é a minha opinião. E olha, gente, nós estamos dando a nossa opinião Que não é a sobre verdade. o que a gente acha da série. Porque, tipo, a gente realmente é fã, a gente olhou tudo. A gente procurou bastante. Na verdade, a gente olhou o último episódio inteiro pra vir contar pra vocês as coisas. A gente não olha só o último episódio, a gente olha todas as temporadas, Sim, todos os episódios, tudo. Sim, a gente acabou de olhar o último episódio de novo, porque a gente já tinha olhado. A gente não olhou junto, mas a gente olhou. E a gente tá falando como fãs, porque a gente gosta muito. Eu não sei se tu gosta tanto quanto eu, mas eu adoro. E eu só tava esperando vir a quarta temporada e eu me desapontei muito nos últimos episódios, que foi ficando só a encheção de linguiça que a Netflix quis fazer. O início da temporada foi muito, muito legal. Sim. Com os terrores lá, o terror da escuridão, o estranho, o rejeitado. Todos esses vilões são muito incríveis. Aquele que ressuscita todo mundo lá, que eu me esqueci o nome. O ressuscitado, eu acho. Eu acho que seja, né? Deve ser. Aquele lá, esses personagens são muito bons. Esses vilões são bons, eles não são muito desenvolvidos, tá, claro. São personagens que dois episódios. Mas são personagens que são vilões de verdade, não são que nem o Vazio, que é só uma sala branca escrita Vazio. Então, Pensando assim, vazio é bem tosco, né? é um personagem sem totalmente nada criativo, nada interessante, nada. Por mais que não seja criativo e tal, eu creio que seria uma coisa mais tipo, é o vazio, não tem como ver, não dá pra saber onde é que tá. Sim, É uma coisa que, mesmo sendo meio poética o jeito que falam do vazio, o vazio é literalmente uma sala escrito O Vazio, sim, com é um só monte isso. de cosmos. E o céu, a entrada pro céu também é só uma sala toda branca. E um banco lá no meio com a Sabrina. E depois chega o Nicolas e pá. Esse conjunto lá. Ai, gente, olha, a Netflix, a gente não tá falando mal da Netflix. Até A gente tá falando mal da série, do final da série. Tem várias foi séries. horrível. Tem várias séries que a gente gosta, tem bom desenvolvimento, tem uma história legal, como a história da série do Lucifer, por exemplo, é uma série muito boa que eu gosto demais. Animações como Desencanto, Big Mouth também, são várias séries muito boas que eu particularmente gosto bastante. Teen Wolf, né? Não, a série não é exclusiva da Netflix. Mas tu gosta? Eu gosto, mas não é uma série boa Netflix. também. Não é uma série boa. Eu posso concordar, porque o CG dela não é bom, é uma série velha, tal. Mas A Netflix lança muita coisa boa que é criado pela Netflix. Porém, quando é muita coisa criada pela Netflix, a Netflix parece que não sabe cuidar direito das coisas que ela faz. eu acho que se eles focassem em um trabalho só por Durante mês, um tempo. durante vários dias, eu acho que seria uma coisa bem melhor do que saiu agora. Sim. E lembrando, essa é a nossa opinião. E tipo, vocês podem discordar com qualquer coisa que a gente tá falando. Comenta aí embaixo que a gente quer ouvir a opinião de vocês. Ouvir não, ler a opinião de vocês. Vocês podem discordar com qualquer coisa que a gente tá falando, tudo bem pra gente, porque a gente tá dando a nossa opinião agora. A gente fez um roteiro, a gente tá lendo baseado no roteiro e no que a gente viu no último episódio da série. A gente pegou as coisas mais importantes, assim, que a gente viu. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, tá? Deu um trabalho gigantesco fazer esse roteiro. A gente demorou
pra ver o episódio, teve várias coisas, então se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like aí, tá? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Compartilha com aquele teu amigo que não gostou também do final da série. Tá todo mundo pé da vida porque a série terminou desse jeito. Se tu acha que a nossa opinião tá certa, comenta aí embaixo. A nossa opinião não é verdade, tá? É. Cada um tem a sua opinião, cara. A gente tá falando como opinião de fãs. Porque a gente gosta das criações da Netflix. Eu em si, eu vou sentir muita falta de ver a Sabrina. De olhar e ela tá lá e tipo... Mas tirando esse último episódio, tem a quarta temporada, ela é boa, tá? É um Ela não é perfeita, mas ela é boa, ela é ok, tá? Eu daria uma nota pra temporada inteira, não só esse episódio eu daria um 5. Pra temporada inteira eu daria 7,5. Porque eu acho que tem vários episódios bons, tá? Aquele episódio onde a Sabrina tá na disputa de banda lá, aquele episódio é muito bom. Sim, nossa. Olha, eles estão tocando Welcome to the Jungle. É muito bom aquela parte lá. A parte que eu mais fiquei feliz dessa da banda foi que eles ressuscitaram a mulher que a outra banda lá, filha de uma mãe, tinha matado a mulher. Eu fiquei muito feliz que a mulher finalmente veio fazer a justiça que ela tanto queria. Daí eles somem. Bom, como ele deu a nota dele, eu vou dar a minha nota, que tipo, pra série inteira eu dou 9. Porque a série é muito boa e tipo, é uma série que eu adoro muito. Porém, pra última temporada, eu acho que eu dou uns 7, 8 por aí. E pro último episódio, gente, ai, me desculpa, eu amei o último episódio, porém eu não gostei tanto por conta das coisas que aconteceram. Poderiam ter sido não assim, né? Poderiam ter sido diferentes. Então pro último episódio eu dou 3. Caralho. Me deixa, eu fiquei triste. Eu chorei. Pra série inteira eu dou uns 8, não 9. Porque tem vários furos, né? Tem várias coisas. E a série é boa, tá? Recomendo que vocês assistam. Tem vários personagens, tem vários vilões muito bons mesmo. Como o Blackwood. O Blackwood é um O personagem... Blackwood é um filho de uma mãe, ele não morre de jeito nenhum. Mas ele é um personagem muito bom, tá? Sim. Assistam essa série. O Blackwood é o vilão que vocês vão odiar pela série inteira, porém ele vai continuar ali mesmo vocês odiando. É porque ele é imortal. Sim. Esse personagem ele é bom. Assistam a série. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Comentem a opinião de vocês, se vocês assistiram, se vocês não assistiram. Assistam, vale a pena. Tá? Muito bom, fãs de cinema. Ficamos por aqui. Se inscreva aqui embaixo, ative o sininho. Deixem um like. Comentem a opinião de vocês, a gente vai estar esperando a opinião de vocês. É isso aí. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente.